Abriu? Achou aí? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 5 até o 20. Leio na Bíblia, nova versão, revista e atualizada da Sociedade Bíblica. Acompanhe-me com a sua. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu queria falar sobre o Deus que pode nos surpreender. Exatamente isso. Deus da Bíblia é mestre em nos surpreender. E é assim que nós devemos considerar esse episódio. Zacarias foi surpreendido por Deus. E a primeira observação desse texto que me vem é que ele foi surpreendido por Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina. Ele não estava fazendo uma viagem especial, nem estava num retiro espiritual, ele não estava numa viagem de sonhos ou coisa assim, ele não estava fazendo nenhum esforço extraordinário. Ele foi surpreendido por Deus na sua rotina, no seu dia a dia de trabalho, nas suas atividades triviais. Deus o alcança nesse contexto. Mas quando olho para a Bíblia, vejo vários personagens da Bíblia que foram surpreendidos por Deus no seu dia a dia e na sua rotina. Moisés estava num dia de pastoreio como outros, e ele estava cuidando do seu rebanho e de repente ele vê algo surpreendente. Ele vê um pequeno arbusto, uma sarça que se consome, coisa normal no deserto, que pega fogo, mas que o fogo não apaga.
continuamente aceso, e ele chama atenção e Deus o surpreende dizendo: Moisés, eu tenho uma tarefa muito especial para você. Eu olho para o próprio Saul, o primeiro rei de Israel. Ele está procurando jumentas do seu pai que se perderam. O cara é grandão, ele é o mais alto, bonitão, boa pinta. Ele é mais alto que todo mundo, do ombro para cima, desajeitadão. E ele está procurando jumentas. E Deus está procurando um rei. O povo queria um rei. E Deus diz para Samuel: vá atrás. E Deus mostra a ele: olha, esse aí desengonçado que está procurando jumenta, é esse mesmo que eu quero para rei. Ah, como Deus nos surpreende em coisas triviais que nós fazemos. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Vejam quantas palavras demonstram atividades rotineiras: ordem do seu turno, sorteio, que era a escala feita por sorteio, costume, turno, não são palavras triviais. No entanto, Deus mergulha no universo rotineiro e trivial desse homem e altera substancialmente a sua história e a sua perspectiva de vida. É assim que Deus age conosco. Muitas vezes você vem por um culto como esse, achando que vai ser mais um culto, talvez até pensando: tomara que acabe no horário, tomara que a gente cante alguma coisa que eu goste. E você tem alguma observação assim, absolutamente sem nenhuma perspectiva de que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, e de repente Deus pode usar as coisas mais simples para surpreendê-lo. Zacarias jamais poderia imaginar que se tornaria o pai, na idade que ele tinha, idade avançada, que Deus o separaria juntamente com sua mulher, para se tornar o pai daquele que fora separado para ser precursor, abrir o caminho para a chegada do Salvador, o precursor de Jesus, aquele que Isaías disse que era a voz que clama no deserto, aquele que aplainaria o caminho para a chegada do Salvador, o homem que seria o cumprimento das antigas profecias do livro sagrado. De alguma forma, ele poderia, Zacarias, imaginar que pessoas como nós, eu e você, numa noite fria como essa, de culturas e tempos bastante distantes, em pleno século 21, estaríamos aqui refletindo sobre a sua experiência e contando outra vez a sua história. Nunca podia imaginar essa coisa, que a história dele serviria de testemunho e lição para muitas outras pessoas em muitos séculos. Justamente ele, um sacerdote anônimo, um servo de Deus, que não se destacava entre os outros, que sequer tinha conseguido receber de Deus resposta às suas orações ao longo de muitos anos. Se Deus nem ouvia a oração que ele fazia há muitos anos, como é que Deus ia usá-lo assim? A história de Arnold Toynbee, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim: toda a história, uma vez tirada a casca e exposta a sua essência, o seu conteúdo, é na verdade uma história espiritual. É isso que ele diz, é exatamente essa história, uma história espiritual. A vida de Zacarias reflete essa impressionante realidade do lugar comum, de gestos comuns, atividades rotineiras. Deus pode fazer uma nova realidade na sua vida, na minha vida.
E quando eu leio a história de Zacarias, eu fico com o desejo de dizer para Deus: Deus, surpreenda a minha vida de novo, Senhor. Surpreenda a minha história, Senhor. Tira-me desses movimentos rotineiros apenas e repetitivos, de atividades comuns, da minha rotina. Faça brotar o extraordinário no meio do ordinário, Senhor. Que venha o seu vento impetuoso e surpreendente do Espírito para construir uma história bonita nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Deus é capaz de nos surpreender. Você crê nisso? Que Deus é capaz de fazer isso nas nossas vidas mais rotineiras e triviais. Ele é capaz de nos surpreender. Em segundo lugar, Zacarias não deixou de fazer o que era preciso fazer. Eu acho isso extraordinário. Há um grande perigo nas nossas almas, queridos irmãos, quando abandonamos aquilo que Deus quer que façamos. E eu vou contar isso numa frase que eu acho que eu repito com muita frequência aqui nessa igreja. Quem me acompanha aqui, eu às vezes encontro pessoas, crentes, que estão esperando alguma coisa, pedindo alguma coisa a Deus, e vão esperando, como Zacarias, e as coisas não acontecem. Eu suponho que ele logo percebeu que sua mulher era estéril, a sua mulher não lhe daria filhos, mas ele começou a orar, começou a pedir, e o ano passando, e cada dia eles ficando mais velhos, agora eles estão em idade avançada. Você viu que o texto fala mais de uma vez, eles estavam em idade avançada. Será que ele continuava pedindo isso? Mas ele continuou fazendo o que ele devia fazer, as suas atividades. Eu acho isso interessante, porque volta e meia eu encontro crentes entrando em crise, eles estão pedindo alguma coisa a Deus, eles têm uma expectativa de alguma coisa na sua vida aconteça, e ela não acontece, aí dizem, vou deixar de orar, também não vou à igreja, também não vou mais ler a Bíblia, também não vou. E o sujeito, nessas crises, ele está precisando de Deus, ele está precisando da intercessão do povo de Deus, ele está precisando do agir do Senhor na sua vida como nunca, porque ele está desanimado, ele está profundamente decepcionado com a vida. Na hora que ele está mais precisando de Deus, é a hora que ele abandona Deus, é a hora que ele deixa de ir à igreja, é a hora que ele deixa de ler a Bíblia, é a hora que ele deixa de orar. Mas sabe, Zacarias continuou fazendo, não obstante os anos se passarem, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. Quando Deus não faz nada novo e surpreendente, o desprezamos. Muitos fazem isso. Nós começamos a abandonar princípios, valores, deixamos a liturgia da alma, que envolve adoração individual, adoração comunitária. Tudo isso porque não estamos vendo a ação de Deus nas nossas vidas, o pedido de Deus acontecendo no nosso coração. Talvez seja essa a razão de muitos abandonarem a vida de fé comunitária, deixarem de vir à igreja, deixarem de ler a Bíblia. A Bíblia nos exorta, o escritor aos Hebreus, ele nos diz em Hebreus 10, 25 assim, olha o que ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É possível nos afastarmos da comunhão, nos distanciarmos dos irmãos em Cristo, dos irmãos da igreja, simplesmente porque a vida vai se tornando monótona. Zacarias era um forte candidato a isso. Orou tanto tempo, serviu fielmente a Deus por tantos anos, nunca se afastou de Deus nas suas orações, mas as suas orações, pareciam não serem ouvidas por Deus. Entretanto, o que Zacarias fez?
ele continuou fazendo o que deveria ser feito. No texto, nós o encontramos na sua tarefa sacerdotal, entrando no santuário para fazer as oferendas, servindo fielmente e não buscando nenhum pretexto para largar tudo. Ele podia alegar que já estava idoso, ele podia justificar-se dizendo que estava decepcionado perante o silêncio de Deus, mas não obstante tudo isso, ele fez o que era necessário fazer. Entrou mais uma vez no santuário para queimar incenso, versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Continuou com seus atos de adoração. Servir a Deus pode se tornar, às vezes, algo repetitivo e, às vezes, para algumas pessoas, sem sentido. Quando o meu cunhado era muito pequenininho, ele era o mais novo, ele devia estar com uns 3, 4 anos, as pessoas acordavam, os pais acordavam todo mundo para ir à igreja. Falavam, vamos ver Jesus. E acordava, e ele com 4, 5 anos, um dia ele falava assim, acordo todo domingo de manhã para ver Jesus, Jesus nunca aparece mais lá naquela igreja, né? Entendeu? Foi assim que ele falou. Muitos talvez estejam como esse meu cunhado, que era pequeno, né? Os resultados nem sempre são visíveis, mas a Bíblia nos diz uma coisa que você não deveria esquecer, porque é um texto bíblico muito recitado por todos nós, e Paulo diz isso à igreja com maior crise no Novo Testamento, a igreja mais problemática do Novo Testamento. Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Se ele estivesse falando isso a uma igreja operosa, radiante, nós íamos falar, uau! Mas ele estava falando com uma igreja que tinha problema para dar e vender. A atitude de Zacarias é bastante coerente, é extremamente importante para nós, porque nós estamos numa época de fast food, de micro-ondas, uma época em que nós queremos tudo para o ontem. A espiritualidade de resultados pode ser um desastre espiritual para uma geração que não sabe, não quer esperar. Nós somos uma geração assim, queremos que a nossa espiritualidade amadureça de um dia para o outro. Aí surge uma igreja anunciando que uma semana, num final de semana, num encontro tremendo, você vai se tornar um santo. E você que pachorrentamente lê a Bíblia, que mal ora, vai ao final de semana porque vai se tornar um santarrão, vai voltar totalmente santificado. É assim que a nossa sociedade quer resolver os nossos problemas espirituais. Aí você toma um espinafre espiritual, embora não seja papai. Mas se você está lembrado de papai, ele tomava o espinafre e ficava fortão. Mas o que acontecia? O efeito do espinafre passava. É exatamente o que acontece com o encontro tremendo e as metanoias da vida. Se aprendeu, não falo de novo. Se não aprendeu, veja o vídeo. Irmãos, com facilidade nós perdemos a paciência com processos e facilmente culpamos a Deus, porque as coisas na nossa vida não acontecem na hora e do jeito que nós queremos que seja feito. Se Deus não fizer como esperamos e no tempo que julgamos ser suficiente, já deixamos de adorar, já deixamos de ir à igreja, já deixamos de servir, nos afastamos da casa do Senhor, perdemos a alegria de uma vida de devoção.
E aí nos tornamos crentes à moda Jacó. Isso é outra coisa também importante. Você se lembra de Jacó? Jacó está fugindo do irmão, o irmão jurou matá-lo. E eu tenho uma interpretação do texto de Gênesis 28, muito do Renato, né? Eu acho que Jacó ficou tão assustado que ele correu tudo que ele devia correr. Porque quando ele para, e para mim me parece que ele para dormir, quando ele já não tem mais fôlego. Por quê? Porque o travesseiro dele, irmãos, é uma pedra e ele consegue dormir com um travesseiro de uma pedra. Eu tenho um amigo que para onde vai leva o travesseiro dele, irmãos. O cara vai para a Europa e bota o travesseirinho dele lá, porque ele não consegue dormir se não for com aquele travesseiro daquele jeito dele. Agora o cara estava tão cansado que dormiu com um travesseiro que era uma pedra e sonhou, não é? E depois Deus diz para ele que vai abençoá-lo, que vai guardá-lo, que vai protegê-lo, que ele vai para a terra dos seus parentes, vai voltar abençoado. Ele ouve isso tudo e ele não crê. Jacó. Aí ele faz uma oração. Ele não era um homem de oração, porque nas vezes que ele ora assim: ó Senhor, Deus do meu pai, Deus do meu avô. Reparem as orações de Jacó, não é o Deus dele, é o Deus do avô dele e do pai dele. E aí ele fala assim: se tu me abençoares, se tu me deres isso, se tu me deres aquilo, se tu fizeres assim, se tu fizeres assado, eu vou lhe dar o dízimo de tudo, eu vou te dar o dízimo de tudo. Adoração condicionado à bênção. Se me abençoares, vai ter adoração. Se não me abençoares, como eu quero que me abençoes, não tem nada meu. Há muito crente que é devoto de São Jacó, tá? Só faz oração na base da barganha. Irmãos, isso tem implicação imediata na adoração, porque a adoração está condicionada à bênção. Esse é o modelo de Jacó, que disse: se o Senhor me abençoar, me fizer próspero, for comigo, eu vou lhe dar o dízimo. Mas se Deus não der o que Ele quer? Zacarias não tinha uma vida espiritual condicionada às bênçãos. Deus, eu vou jogar tudo para o lado, porque eu estou pedindo há tanto tempo um filho e eu já estou velho e o Senhor não me dá filho. Ele não se relaciona com Deus na base da barganha. O que ele fez é o que todo cristão deve fazer. Quando eu entrego meu dízimo, minha oferta a Deus, eu transfiro a minha responsabilidade de sustento pessoal para Ele, e deixo que Deus seja Deus na minha história e na minha vida. Já contei para os irmãos a história do dia em que fui ensinar meu filho, com 8, 9 anos, a ser dizimista. E aí contei para ele a história da minha vida. Comecei a ser dizimista aos 14 anos de idade, quando comecei a trabalhar e ganhei o primeiro salário. Contei a minha história, já contei algumas vezes aqui, e fui explicando para ele: filho, você ganha uma mesada, você não quer dar o dízimo? Aí ele perguntou: pai, quanto é? Aí eu disse: olha, você ganha tanto de mesada, é tanto. Ah, pai, é muito. Não tem desconto de 5% não? Porque lá onde nós morávamos, todo estudante tinha desconto de 5%. Aí eu falei: não, dízimo é dízimo, não tem desconto. Tá, eu dou. Eu falei: meu filho, mas não é assim. Na Bíblia, a Bíblia é muito diferente, funciona diferente. Não basta dar, tem que dar com alegria. Não é que eu queira que você dê, é você querendo dar e dar com alegria. Não, pai, pode deixar. Aí eu falei: então separa lá. Aí ele separou, eu falei assim: mas filho, Deus tem uma promessa, o profeta Malaquias diz: fazei prova de mim, se eu não vou derramar uma bênção tal. Só quem é fiel a Deus assim, recebe e experimenta a bênção tal.
Ele ficou impressionado com aquela bênção tal. Falou, posso jogar bola? Pode. Em frente da nossa casa tinha um campinho de futebol, estava vazio. A manhã toda ele arrumou um grupo de garotos e foram jogar bola. Daqui a pouco vem ele correndo no interfone. Pai, Deus dá a bênção tal mesmo. O que houve? Pai, achei o que seria 50 cruzeiros, né? Cruzeiros reais. 50 reais. Pai, achei 50 reais. Eu falei, sobe, que não tem nada certo nisso aí não. Vem cá. E ele falou, falei, filho, você já parou para perceber uma pessoa que perdeu esse dinheiro pode estar procurando e fazendo muita falta? Vamos tentar ver se alguém aqui perdeu dinheiro aqui na vizinhança? Aí ficamos procurando, perguntamos aos comerciantes e tal, e não havia ninguém. E eu disse, filho, senta aqui. Bênção tal não é você dar 5 reais para Deus e Deus lhe devolve 50. Você dá 100 reais para Deus e Deus lhe devolve 1.000. Você dá 1.000 e Deus lhe devolve 10.000. Isso é barganha, filho. A bênção tal é quando você separa essa oferta de amor com alegria. Deus sabe que você não está confiando no dinheiro que você tem. Não está confiando no dinheiro que você tem no banco, ou na carteira, ou em casa, debaixo do colchão. Você está confiando e dizendo, Deus, o Senhor é o meu provedor. O meu sustento vem do Senhor, e o Senhor supre o que eu preciso, eu creio e confio nisso. E eu estou lhe oferecendo isso como gratidão por ter o Senhor como meu provedor. Essa é a bênção tal, porque você tem um Deus que se mexe com a honra desse Deus. Um Deus que é sustentador, galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o servem. Irmãos, Ele é o Jeová Jiré, portanto eu posso descansar na sua provisão. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, como diz Filipenses 4,19. Terceira coisa que me chama a atenção, a primeira é que ele estava em atividade trivial, rotineira. Segundo, ele não deixou de fazer o que ele devia fazer, apesar de não receber as bênçãos de Deus, que ele queria. Mas a terceira coisa que me chama a atenção é que a transformação e a surpresa na vida de Zacarias tem uma relação direta com as suas orações. O que acontece com Zacarias está intimamente ligado às suas orações. Você prestou atenção ao texto que nós lemos? Aí o texto diz no versículo 13, olhe para a sua Bíblia, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Qual era o conteúdo das orações de Zacarias? Eu creio que no início da sua vida conjugal, as orações de Zacarias é: Deus, dá-nos um filho. Deus, nós temos um desejo imenso de termos um filho. Deus, tu já fizeste coisa na vida de Jacó, na vida de Isaac, e esses homens tiveram mulheres estéreis e elas tiveram filhos. Dá-nos, Senhor. Mas será que naqueles dias Zacarias continuava fazendo esse pedido? Em idade avançada ele continuava: Senhor, dá-nos um filho. Parou para pensar nisso? Será que ultimamente as suas orações eram ainda as mesmas? Quanto tempo ele orou por sua esposa estéril? Isaac, como disse, orou 20 anos, não é? E você pode ver que Isaac orou 20 anos, quando nós temos na Bíblia as seguintes expressões em Gênesis 25. É isso mesmo, por favor.
o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 20 anos orando por um filho. O fato, irmãos, é que o anjo Gabriel relaciona a mensagem que ele vai transmitir a Zacarias às suas orações. Muitas vezes nós achamos que as nossas orações são muito débeis. Achamos que nossas orações são irrelevantes, achamos que as nossas orações estão perdidas na história, talvez no arquivo morto da memória de Deus. Talvez Zacarias tivesse esse mesmo sentimento. Deus arquivou, colocou no arquivo morto todos os meus pedidos. Mas ele não parou de orar, irmãos. Ele continuou pedindo a Deus. Eu estou certo de que a espiritualidade cristã precisa passar por essa rota da oração e da súplica, irmãos. Esse texto também nos surpreende pelo resultado na vida de Zacarias. Primeiro, irmãos, como resultado do anjo aparecer, primeira coisa que suscita na mente de Zacarias é uma dúvida e uma incerteza muito grande. Eu acho isso de uma perplexidade muito grande. Imagine você orando não sei quantos anos por um filho. Deus dá-me um filho, Deus dá-me um filho, Deus dá-me um filho, Deus dá-me um filho. Todos os dias, durante anos, Deus dá-nos um filho, dá-nos um filho. Aí aparece um anjo e diz, Deus vai lhe dar um filho. Como é que eu posso ter certeza disso? Está entendendo? Ou ele orava porque cria que Deus podia fazer um milagre na vida dele, ou não orava. Primeiro foram incertezas. Como saberei disto? Versículo 18. E é bom considerar que João estava falando com o arcanjo Gabriel. Provavelmente, irmãos, não tinha asas. Nós sempre olhamos para anjo com asas, né? Você tem alguma ilustração de asa? Eu queria um anjo sem asa para botar aqui, não tinha, irmãos. Anjo sem asa não se fabrica na internet, né? Então, irmãos, pois por mais estranho que possa parecer, a Bíblia nunca fala de anjos com asas. Antes eles eram parecidos com seres humanos, tá? Deixa eu falar até o fim, você já está citando os serafins, segura aí a coisa. Por exemplo, no relato de Josué com um anjo, é muito interessante o relato de Josué com um anjo. E olha só o que acontece na Bíblia em Josué 5, 13 e 14. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Irmãos, não havia diferença visível naquele homem que estava ali em cima. Estava ali como comandante do exército do Senhor, era um anjo do Senhor, e ele pensava que era um guerreiro, até inimigo. Irmãos, em Isaías 6, para aqueles que ficaram aflitos, porque eu falei que na Bíblia nós quase não temos anjo com asa, em Isaías 6 nós vemos seres angelicais com asas, aliás, os serafins. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. 4 asas para a adoração, 2 asas para o serviço. Com 2 eles cobriam o rosto, possivelmente por se sentirem indignos de olharem para a santidade de Deus. Com 2 eles cobriam os pés, e Eclesiastes nos ajuda a interpretar, porque a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Reverência, 2 de reverência, e 2 voando
Porque quando Deus mandou pegar aquela brasa do altar, ele voou até lá e pegou, para serviço. 4 asas de adoração e 2 asas para o serviço. Nesse caso, Isaías tem a percepção imediata de que se tratava de seres especiais. Embora Zacarias não visse um anjo, mas a figura humana, isso não lhe tirou a capacidade de perceber que se tratava de um ser espiritual, porque logo que o vê, apodera-se de Zacarias temor e ele fica perturbado, irmãos, versículo 12. Ele não teve dúvidas quanto à sua identidade, no entanto, teve dúvidas quanto ao que o anjo lhe falou. Por isso Gabriel lhe diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a acontecer, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Versículo 20. Zacarias tem um relacionamento muito confuso. Ele ora e crê, mas quando a resposta vem, ele já está em dúvida. Não é assim que também lidamos com o sagrado? Zacarias sabe que Deus estava lhe falando, no entanto, demonstra profundo questionamento sobre o que é dito. Isso não parece bem pós-moderno, irmãos, não é? Não é pós-moderno, né? O sujeito é místico e não sei o quê, e quando as coisas, o cara treme, né? E por causa da sua incredulidade ele ficou mudo. Então a primeira reação de Zacarias diante da surpresa de Deus é de ambiguidade, confusão, incredulidade, mas ao mesmo tempo fé e maravilhado. Segunda coisa que acontece com ele foi a transformação da sua vida. Porque o encontro de Deus conosco é surpreendente, mas é também transformador. Quando nos deparamos com o eterno, nós nunca mais seremos os mesmos. Se você tiver um encontro real com Deus, esse encontro vai mudar para sempre a sua vida. Eventualmente isso acontece de forma gradual, passa por fases, mas muitas vezes é de uma forma abrupta, instantânea e imediata. Mas o fato é que a presença de Deus nas nossas vidas nos impacta de tal forma que surge algo novo dentro de nós e de dentro para fora. Foi assim que Deus fez com Zacarias. Deus o tira da situação de monotonia e incredulidade para lhe dar esperança. E ele fica mudo até o nascimento do seu filho, e por 9 meses a sua vida é drasticamente mudada. E quando ele sai e não consegue falar nada, todo mundo diz: esse homem teve uma experiência especial lá dentro do santuário. O encontro com Deus deixa sequelas, aspas nas sequelas, sequelas sensíveis. Lembra-se quando Jacó se encontrou com Deus no vale de Jaboque? Afinal, segundo Rubem Alves, oração é uma palavra dita com um desejo. Nós não sabemos o que Deus fará da nossa história, mas nós devemos estar abertos à história que Deus quer fazer de nossa vida. Vou repetir isso, está ali. Nós não sabemos o que Deus fará de nossa história, mas devemos estar abertos à história que Deus quer fazer da nossa vida. Houve um tempo na minha vida, eu era adolescente para jovem, achava que se eu me rendesse a Deus, Deus ia escangalhar a minha vida. Ia escangalhar os meus projetos, né? E eu achava que era para pior, né? E eu dou graças a Deus que durante 1 ano, Deus ficou ali no meu pé, me incomodando, até que eu me rendi, e dou graças a Deus. E a melhor coisa que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. E a grande surpresa, a maior surpresa de todas, é a surpresa da obra da cruz, porque a Bíblia diz
perplexamente: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo mundo. Deus tem poder de fazer coisas surpreendentes, tem o poder de fazer uma história nova em nossas vidas. Zacarias foi transformado por Deus. Ele jamais poderia esperar que teria um filho, muito menos que seu filho pudesse ser o cumprimento das profecias. E Jesus Cristo disse que dos filhos de mulher ninguém era maior do que o João Batista. Não foi um filho qualquer, foi um filho extraordinário. Mas se você conhece a graça de Deus, você é até mais abençoado, porque você está num período diferente em que você conhece o amor de Deus e a graça de Deus, sendo você quem é. Nem podia imaginar que o filho dele seria precursor do Messias, que a história do seu filho seria contada até os nossos dias, serviria de inspiração, como hoje está fazendo, para o homem da era pós-industrial. Deus pode nos surpreender como surpreendeu Zacarias. Isso é uma coisa maravilhosa. Se você vem para o culto sem expectativa santa, sem perspectiva de um Deus poderoso que age na nossa vida e transforma as coisas, eu queria desafiá-lo nessa noite, a como Zacarias, você baixar sua face, buscar a Deus e dizer: Deus, aqui está uma pessoa nas tuas mãos, disponível ao Senhor, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser com a minha vida. E assim como naquele dia o Senhor surpreendeu Zacarias, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Deus, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Zacarias não podia pensar que no plano de Deus, Deus queria dar a ele um filho que ele teria orgulho na velhice dele. Que Deus daria a ele uma bênção muito maior do que ele havia pedido. Na hora de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus, no momento de Deus. E a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Deus, talvez aqui esteja falando para algumas pessoas que já estão orando por alguma causa, e essa causa, aparentemente não há resposta de Deus na sua vida. Você é capaz de continuar fazendo o que você está fazendo, continuar orando, continuar confiando, continuar pedindo, continuar adorando, continuar dizendo: Deus, não importa o que me aconteça, eu sou teu, a minha vida está nas tuas mãos. Não importa o que tu vais fazer, se tu quiseres, ó Deus, tu podes me surpreender, e eu sei que as tuas surpresas são para o meu bem. Então, ó Deus, nessa noite, ouvindo essa experiência de Zacarias, eu marco um encontro com o Senhor, e nesse encontro com o Senhor aqui, eu digo: Senhor, tudo pode me acontecer, mas eu não quero nunca te abandonar. Deus, tudo pode me acontecer, mesmo não acontecer aquilo que eu quero tanto que o Senhor faça por mim, mas eu quero ser teu, eu quero confiar que tu tens bênçãos para mim, que os teus planos são melhores do que os meus, os teus propósitos maiores do que os meus. Ó Senhor, eu quero sair daqui, desse templo, tremendamente convencido pelo teu Espírito, que o Senhor é um Deus
disposto a fazer o que quiser na minha vida, e que eu só tenho que me tornar um servo que se coloca nas tuas mãos, para que tu faças na minha vida o que tu quiseres fazer. Glorifica o teu nome através da minha vida. E naquele dia, que era um dia tão comum para Zacarias, tão rotineiro, tão trivial, foi um dia maravilhoso, surpreendente. O dia em que Deus lhe mostrou algo muito maior do que ele podia imaginar. Talvez Deus tenha ainda bênçãos muito maiores para você. Continue esperando, nada de desanimar, nada de deixar fazer o que você tem feito para Deus, nada de deixar de vir à igreja, nada de deixar de orar, nada de deixar de ler a Bíblia, nada de interceder pelos crentes, nada de deixar de se colocar nas mãos de Deus. O Deus de Zacarias está ouvindo a sua oração agora. O Deus de Zacarias é o Deus que está aqui no nosso meio. Deus de Zacarias é capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, para que haja glória ao nome dele na igreja, entre o povo de Deus. Ó Pai Celestial, graças e louvores. Os teus propósitos são santos nas nossas vidas. Os nossos planos muitas vezes não são os teus, os nossos pensamentos não são os teus pensamentos, mas tudo que o Senhor propõe para a nossa vida é para o nosso bem, é para nos abençoar, é para nos enriquecer espiritualmente, para nos tornarmos pessoas melhores aos teus olhos, mais úteis nas tuas mãos e mais usáveis para o teu reino. Ó Deus, que seja assim. Surpreenda-nos de novo, Senhor, que nós não caiamos naquela monotonia espiritual, deixando para trás compromissos que já assumimos no passado, quando prometemos tantas coisas para o Senhor e já os esquecemos, mas que voltemos, Senhor, a te amar de todo o coração e te servir com firmeza de alma, com alegria espiritual, sendo, ó Deus, úteis na tua causa, para o louvor da tua glória. Deus abençoa a tua igreja, que ela veja o Senhor agir surpreendentemente no nosso meio, e a gente glorifique o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.